Olá, alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Hoje iremos estudar o tema Diagrama de Pauling, um tema no qual nós iremos compreender a organização dos elétrons na eletrosfera. Estimados alunos e alunas, para iniciarmos o nosso estudo, faremos nesse momento uma simples analogia, uma pequena comparação entre um edifício e a eletrosfera do átomo. Sendo assim, vamos dizer inicialmente o seguinte: um edifício, um prédio, ele tem vários andares. Pois bem, da mesma forma como um edifício tem vários andares, nós diremos então que a eletrosfera tem níveis de energia. Isso mesmo, um edifício que tem primeiro andar, segundo andar, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo andar. Da mesma forma, a eletrosfera do átomo ela é formada por níveis de energia que nós podemos chamar também de camadas eletrônicas. Dando continuidade à nossa comparação, da mesma forma como os andares de um edifício são divididos em apartamentos, os andares têm apartamentos. Da mesma forma, nós podemos dizer que os níveis são organizados em subníveis de energia. Isso mesmo, aluno, apenas uma pequena comparação. Um edifício tem andares e os andares têm apartamentos. Pois bem, a eletrosfera tem níveis de energia. E esses níveis de energia, dentro deles tem subníveis de energia. A eletrosfera tem camadas eletrônicas e as camadas eletrônicas são divididas em subcamadas eletrônicas. Ora, e nós bem sabemos que dentro dos apartamentos nós temos os moradores, temos os residentes. Então, nos apartamentos, nós estamos observando um morador residindo em um apartamento. Pois bem, da mesma forma podemos dizer que os elétrons, eles pertencem aos subníveis de energia. Então, apenas fortalecendo essa comparação inicial, nós diremos que um edifício tem andares. Dentro dos andares nós temos os apartamentos e dentro do apartamento nós temos as pessoas. Da mesma maneira, podemos dizer que a eletrosfera do átomo, ela tem camadas eletrônicas. Dentro dessas camadas eletrônicas nós temos as subcamadas e nas subcamadas eletrônicas nós temos então o elétron. Sendo assim, nós daremos continuidade ao nosso estudo, estudando as camadas eletrônicas. Segundo Niels Bohr, a eletrosfera é constituída pelas camadas eletrônicas. Então, estimado aluno e aluna de Química, nós veremos aqui os níveis de energia propostos por Niels Bohr, e esses níveis de energia serão denominados com letras maiúsculas de nível K, L, M, N, O, P, Q, nível R, sendo que o nível K, a camada K, é mais interna, mais próxima ao núcleo, e o nível R é aquela camada mais externa, afastada do núcleo do átomo. É bom lembrar também que cada uma dessas camadas, observando-se a realidade da eletrosfera dos átomos, cada uma dessas camadas, ela atinge uma certa quantidade de elétrons. Por exemplo, a camada K, ela chega a ter até 2 elétrons, a camada K não tem mais que 2 elétrons, a camada L no máximo chega a 8 elétrons, a camada M ela chega a ter até 18 elétrons,
A camada N, ela chega a ter até 32 elétrons. Agora escute bem, a camada O, ela na verdade suporta muito mais que 32 elétrons. Todavia, na realidade da eletrosfera, dos átomos que o homem conhece hoje, a camada O não ultrapassa 32 elétrons, a camada P não ultrapassa 18 elétrons, a camada Q não tem mais que 8 elétrons e a camada R, nos átomos que o homem conhece, até o momento da gravação desse vídeo, na camada R, nós não temos mais que 2 elétrons. Então, é importante que fique claro para o aluno que as camadas O, P, Q, R, elas suportam bem mais que 32, 18, 8 e 2 elétrons. Todavia, na realidade, quando você estuda os átomos que você encontra listados na tabela periódica, a camada O não ultrapassa 32 elétrons, a camada P vai até 18 elétrons, a camada Q no máximo 8 elétrons e a camada R 2 elétrons. Sendo assim, estudante, é fundamental que você lembre as quantidades de elétrons em cada camada. Camadas K, L, M, N, O, P, Q, R, respectivamente com as seguintes quantidades de elétrons: 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 e 2 elétrons. Aluno, cada uma dessas camadas será representada por um número. Isso mesmo, existe um número que identifica cada camada eletrônica. E esse número será aqui denominado número quântico principal. O número quântico principal é um dado associado ao nível de energia ou à camada eletrônica. Mas você poderia perguntar, o que significa aqui esse termo quântico? Estudante, quântico é todo dado associado ao estudo do elétron. Dados associados à análise da eletrosfera são dados quânticos. Agora, quando você fala em número quântico, é porque essa informação associada ao estudo da eletrosfera é uma informação numérica. Então, número quântico é aquele número, é aquele dado numérico associado ao estudo do elétron. E esse N é o principal dado quântico associado ao estudo da eletrosfera. Então, nós teremos, na verdade, uma sequência simples de valores numéricos que indicam cada camada eletrônica da seguinte maneira: o nível 1, N igual a 1, indica a camada K, N igual a 2 indica a camada L, a camada M é indicada por N igual a 3, a camada N indicada por nível igual a 4, a camada O é o nível 5, N igual a 5, a camada P é o sexto nível, N igual a 6, a camada Q tem número quântico principal igual a 7, a camada R tem seu número quântico principal N igual a 8. Então, N é apenas um número que indica o nível eletrônico, a camada, se é a primeira camada, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, ou se estamos falando da oitava camada eletrônica. É fundamental ainda que você lembre que N, o valor de N, ele diz a distância do núcleo até a camada eletrônica. Isso mesmo, aluno. Quanto maior for o valor de N, você está dizendo que aquela camada eletrônica está mais distante do núcleo do átomo. Então, o valor de N também está associado à distância do núcleo do átomo até uma determinada camada eletrônica. Logicamente que um elétron que pertence ao N igual a 6 é um elétron mais distante do núcleo que aquele elétron que pertence a N igual a 2, por exemplo. Informações importantíssimas. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Então, agora, iremos falar das subcamadas eletrônicas.
Segundo Sommerfeld é justamente o cientista que percebe, que descobre que dentro das camadas eletrônicas nós temos subcamadas eletrônicas. Estudante, essas subcamadas eletrônicas ou esses subníveis de energia serão aqui simbolizados por letras minúsculas e essas letras são S, P, D, F. Na verdade, nessa videoaula, que é apenas uma visão superficial, uma visão elementar do diagrama de Pauling, nós não iremos estudar aqui a origem etimológica das letras S, P, D e F. Em um outro vídeo com um aprofundamento para um grupo específico de alunos, nós iremos estudar o porquê que os subníveis de energia são simbolizados exatamente pelas letras minúsculas S, P, D, F. Nesse momento, ao nível em que estamos estudando, o que é fundamental que você, estudante, entenda é que dentro dos níveis nós temos os subníveis de energia e esses subníveis serão simbolizados pelas letras S, P, D e F, subníveis que pertencem aos níveis eletrônicos. É bom lembrar ainda que esses 4 subníveis que eu trago para vocês neste vídeo são apenas os mais importantes subníveis, porque além dos subníveis S, P, D, F, nós também temos os subníveis G, H, I, J e podemos ter outros subníveis ainda. S, P, D, F são apenas os 4 principais subníveis que iremos estudar. É importante lembrar que o subnível F ele tem uma energia maior que o subnível D. O subnível D é mais energético que o subnível P e o subnível P, por sua vez, é mais energético que o subnível S. Então temos aqui nessa simples imagem que cada subnível é diferenciado um do outro pela energia. S é o subnível de menor energia e F é o subnível de maior energia. Então, na sequência que você lê essa imagem, S, P, D, F, nós temos subníveis em ordem crescente de energia. É fundamental também comentar com você, aluno, que o estudo do elétron na eletrosfera, ele não deve ser focado na possível determinação da localização do elétron na eletrosfera. Quando se fala em estudo do elétron, se fala do estudo da energia desse elétron na eletrosfera. A questão da localização do elétron na eletrosfera é uma consideração que não tem significante relevância dentro desse nosso estudo. Importante é você estudar a energia do elétron. Por isso estamos aqui ressaltando esse conhecimento, que cada subnível tem uma energia específica, sendo F mais energético que D, D mais energético que P e P mais energético que S. Agora, estimado aluno, cada um desses subníveis comporta uma certa quantidade máxima de elétrons. Por exemplo, o subnível S, ele pode ter 2 elétrons no máximo, pode ter menos. O subnível P no máximo chega a 6 elétrons, D 10 elétrons, F 14 elétrons. É bom lembrar também que nesta videoaula nós não estamos estudando as relações matemáticas que demonstram o cálculo, a determinação dessas quantidades de elétrons. Isso também ficará para um outro vídeo de aprofundamento. Neste momento, aluno, o que é importante que você entenda é que o nível é dividido em subníveis e esses subníveis apresentam uma capacidade máxima de elétrons S2, P6, D10, F14 elétrons no máximo, e é importante que você
tenha essa informação bem construída em seu conhecimento. Alunos e alunas, dando continuidade a esse estudo, vamos falar agora acerca da representação, da notação para os subníveis de energia mais importantes. Lembre-se, notação é a forma de se representar uma informação. Então, por exemplo, nós já sabemos que dentro do nível existe o subnível. O subnível S é um dos subníveis possíveis de encontrar dentro do nível eletrônico. Mas nós sabemos que o subnível S ele pode ter até 2 elétrons. Como é que essa informação será representada? S expoente 2. Na verdade, você não vai ler S expoente 2. Dentro desse estudo, quando você pronuncia S2, você já está dizendo subnível S com 2 elétrons. Por exemplo, aqui, o subnível P, você sabe muito bem que no máximo chega a ter 6 elétrons. Vamos simbolizar da seguinte maneira: P6. Escute, quando você pronunciar P6, um estudante que conhece esse tema, ele já vai entender que é P expoente 6, significando o subnível P contendo o seu máximo de elétrons, o subnível P com 6 elétrons, P6. Mas você sabe também que o subnível D ele pode chegar a ter até 10 elétrons. E como é que vamos simbolizar essa informação? Subnível D com 10 elétrons, D expoente 10. E o subnível F, você sabe muito bem que o subnível F, no máximo, tem 14 elétrons, pode ter até menos, mas no máximo, o subnível F, ele tem 14 elétrons e isso será simbolizado por F14. Eu sei que está escrito aí F expoente 14, mas basta você pronunciar F14, que qualquer estudante que conheça essa temática vai entender no seu F14, ele vai compreender F expoente 14, que na verdade está significando o subnível F com seus 14 elétrons. Aluno, eu chamo a atenção ao pequeno detalhe. Essas quantidades 2, 6, 10, 14, na verdade, elas correspondem às quantidades de elétrons, considerando cada subnível completamente preenchido. Eu creio que já comecei a comentar dentro desse vídeo que S2, P6, D10, F14 são os subníveis com a quantidade máxima de elétrons que eles podem comportar, mas esses subníveis podem apresentar menos elétrons. E é justamente isso que veremos agora. Os subníveis podem se apresentar parcialmente preenchidos da seguinte maneira. Por exemplo, o subnível S ele pode estar até mesmo vazio. Você pode ter S0. O subnível S ele pode ter também somente um elétron, que seria S1. Eu sei que o máximo de elétrons no subnível S corresponde a 2, mas você, por motivos que veremos posteriormente, você deve entender que é possível termos o subnível S com apenas um elétron, a representação é S1, podemos até ter o subnível S sem elétron, aqui representado por S0. Ora, o subnível P também pode estar vazio, P0, mas nós podemos ter, minha gente, o subnível P com um elétron, P1, o subnível P com 2 elétrons, P2, o subnível P pode ter 3 elétrons, o subnível P pode ter 4 elétrons, você pode ter apenas 5 elétrons no subnível P, mesmo sabendo que o máximo de elétrons em P são 6 elétrons, mas lembre-se, o subnível P ele pode estar até vazio ou parcialmente preenchido. Da mesma maneira, nós podemos aqui falar do subnível D. O subnível D está completamente preenchido com 10 elétrons, mas você pode ter o subnível D vazio, o subnível D sem elétrons, subnível D com 1 elétron, D com 2, 3,
O subnível D pode ter somente 4 elétrons, 5. Você pode ter o subnível D com 6 elétrons, com 7, com 8. Nós podemos ter o subnível D com 9 elétrons, mesmo sabendo que o máximo são 10 elétrons. Da mesma forma, isso também acontece com o subnível F. Você pode ter o subnível F vazio, F0. Ou você pode ter o subnível F com 1 elétron, com 2, 3, 4 elétrons apenas. Você pode ter o subnível F com 5, 6, 7, com 8 elétrons. Da mesma forma, a gente tem o subnível F com 9 elétrons, com 10, com 11. O subnível F pode ter 12 elétrons, 13 elétrons, mas você sabe, no máximo, o subnível F chegará a ter 14 elétrons. Ora, nesse momento, nós vamos ainda prosseguir com esse estudo da notação, da representação de níveis e subníveis de energia. Agora, além de representar um subnível com seus elétrons, nós vamos também representar subnível com o nível a que ele pertence. Então, observe, o nível 1 pode ter o subnível S. Então, eu escrevo 1S. No caso, esse 1 significa nível 1, primeira camada eletrônica. S, subnível S com 2 elétrons. Aluno, essa representação que você está observando agora será importantíssima para toda a sua vida de estudante de química. Nível eletrônico 1. Você tem aqui esse 1 que eu escolhi representar com a cor vermelha, né? O subnível S, a letra S. E o subnível S com 2 elétrons, S2. 1S2, primeira camada eletrônica, subcamada S com 2 elétrons. Mas nós podemos ter o nível 2, subnível S com 2 elétrons, 2S2. No caso aqui, eu estou falando do subnível S da segunda camada eletrônica. E nós podemos ter também a segunda camada eletrônica com subnível P. Aluno, segundo um nível eletrônico, subnível P, você escreve 2P. Agora, se você quer representar o subnível P com 6 elétrons, 2P6. Vejamos ainda outra possibilidade. O nível 3, dentro dele, nós temos o subnível S com 2 elétrons. E essa expressão, terceiro nível, subnível S com 2 elétrons, vamos simbolizar por 3S2. Aluno, atenção, esse 3 é o número do nível. Primeiro, segundo, terceiro nível. Lá no terceiro nível, o elétron está no subnível S. No caso, temos aqui 2 elétrons no subnível S. Podemos ter ainda o terceiro nível, subnível P, com 6 elétrons, que será simbolizado por 3P6. Nós temos também o subnível D dentro do nível 3, contendo seus 10 elétrons. Nível 3, subnível D com 10 elétrons. 3D10, terceira camada eletrônica. Subnível D da terceira camada eletrônica com 10 elétrons. E, apenas dando continuidade a essa exemplificação, o nível 4 tem subnível S com 2 elétrons. E essa informação será simbolizada por 4S2. O quarto nível, subnível S, com seus 2 elétrons. Nesse momento, nós veremos em linguagem resumida. Atenção! A eletrosfera é constituída por níveis de energia. E os níveis de energia são constituídos pelos subníveis de energia e os elétrons estão nesses subníveis de energia, aqui em linguagem resumida, porém muito importante. Aqui eu estou mostrando para vocês essa informação que eu estava debatendo alguns instantes atrás. Aqui nós temos o núcleo de um átomo e aqui nós temos as camadas eletrônicas, camada K, L, M, N, O, P, Q, camada R.
Observe que na forma como nós estamos lendo essa sequência K, L, M, N, O, P, Q, R, nós estamos nos afastando do núcleo do átomo. E por falar em se afastar do núcleo do átomo, nós temos aqui o número quântico principal N, onde quanto maior o valor de N, mais afastada está a camada eletrônica do núcleo do átomo. Nós sabemos que a primeira camada eletrônica no máximo tem 10 elétrons, mas nós sabemos que esses elétrons estão dentro dos subníveis. Dentro do primeiro nível, nós temos o subnível S com 2 elétrons. Agora, aluno, você sabe que a segunda camada eletrônica tem 8 elétrons. Então, essa segunda camada eletrônica terá o subnível S com 2 elétrons e o subnível P com 6 elétrons. Professor, por que a primeira camada não tem subnível P também? Porque, gente, a primeira camada eletrônica só tem 2 elétrons. Então, é suficiente o subnível S, S2. Inclusive, esse número 1 que você vê aqui na frente do S indica nível 1. Então, eu tenho o subnível S do nível 1. Observando você a segunda camada eletrônica, nós temos aqui o nível 2. Esse 2 que você encontra aqui de vermelho significa nível 2, segunda camada eletrônica, camada KL, camada L. A segunda camada eletrônica, dentro dela você tem subnível S e subnível P, respectivamente com 2 e 6 elétrons. Aluno, uma informação importante: dentro de um nível não há subníveis repetidos. Dentro de um nível não há 2 subníveis S, 2 subníveis P, 2, 3 subníveis D. Não. Dentro de cada nível eu tenho apenas um subnível S, um subnível P, um subnível D, um subnível F, se nós tivermos elétrons suficientes para o subnível S, F ser preenchido. Então, aqui nós temos o nível 2 com os subníveis S e P. Outra coisa, como é que eu sei que esse segundo nível não tem subnível D? É porque somando 2 elétrons de S com 6 elétrons de P, são 8 elétrons. E nós sabemos que a segunda camada só tem 8 elétrons. Aqui você encontra informação já conhecida, que o nível 3 ele chega a ter até 18 elétrons. O terceiro nível tem até 18 elétrons. Sendo assim, o terceiro nível tem subnível S, subnível P e subnível D. Mas você perguntaria, por que o terceiro nível, dentro dele, tem também o subnível D? Porque, alunos, o terceiro nível tem 18 elétrons. 2 elétrons de S mais 6 de P são 8. 8 mais 10 elétrons de D são 18 elétrons. Então fica fácil você entender porque o terceiro nível tem SPD. Porque somando os elétrons de S, P e D, nós temos 18 elétrons. Ah, é importante que você saiba, esse 3 que você vê aqui diante de S, P, D, esse 3 significa terceiro nível. Ou seja, esse subnível S que eu estou mostrando para você aqui é o subnível S do terceiro nível. Abaixo você tem aqui o subnível S do segundo nível. Você tem mais abaixo ainda o subnível S do primeiro nível, ok? Então, eu tenho no terceiro nível os subníveis S, P, D, totalizando 18 elétrons. Então, aluno, eu te pergunto, será que o quarto nível, que apresenta 32 elétrons, terá apenas subníveis S, P, D? Será que apenas S, P, D são suficientes para os 32 elétrons do quarto nível? Lógico que não. No quarto nível nós temos subnível S, P, D, F.
E por que precisamos de F? Porque se você somar 2 elétrons mais 6 elétrons mais 10 e os 14 elétrons de F, nós teremos uma totalidade de 32 elétrons. Outra coisa que é importante ressaltar aqui, você sabe que esse 4 significa quarto nível eletrônico. E o quarto nível eletrônico tem dentro dele os subníveis S, P, D e F. Agora, já que o quinto nível também tem até 32 elétrons nos átomos que nós conhecemos hoje, então nós entendemos que o quinto nível é constituído por 5s2, 5p6, 5d10, 5f14. Mas professor, como é que eu sei que o quinto nível tem até esse 5f14? Como é que eu saberia, professor, que o quinto nível não tem apenas SPD? Ora, aluno, se você afirmasse que o quinto nível tem apenas SPD, seriam 18 elétrons. Mas você sabe que o quinto nível tem 32 elétrons. E para 32 elétrons, nós precisamos de S2, P6, D10, F14, que somando esses elétrons são 32. Agora, se você observa o sexto nível só tem 18 elétrons. Então, se o sexto nível só tem 18 elétrons, então ele terá SPD, 6s2, 6p6, 6d10. Por que não 6f14? Porque nos átomos que o homem conhece hoje, mesmo sabendo que o quinto nível, o sexto nível suportam muito mais elétrons, mas se nos átomos conhecidos hoje, o sexto nível no máximo tem 18 elétrons, então vamos simbolizar o sexto nível com 6s2, 6p6, 6d10. Observe, a sétima camada eletrônica nos átomos que o homem conhece hoje não tem até 8 elétrons, então será suficiente 7s2 e 7p6, porque 2 mais 6 elétrons são 8 elétrons. E o oitavo nível eletrônico, que nos átomos que são conhecidos até o momento da gravação dessa videoaula, nós temos até 2 elétrons no oitavo nível. Então, estudante, esse oitavo nível, ele terá apenas o subnível S com 8 elétrons. Então, estudante, esta é a organização da eletrosfera do átomo em níveis e os níveis organizados em subníveis. Estimado aluno, o diagrama de Pauling, na verdade, está relacionado àquele tópico que comentamos anteriormente. O diagrama de Pauling, ele mostra níveis organizados em subníveis de energia. Esse é o grande objetivo do diagrama de Pauling. Mostrar de maneira clara, nítida, que níveis energéticos são organizados em subníveis de energia. Sendo assim, vamos começar a estudar melhor a estrutura do diagrama de Pauling. Observe, estudante, você sabe que as camadas K, L, M, N, O, P, Q, R, elas suportam, respectivamente, 2, 8, 18, 32 elétrons, 32, 18, 8 e 2 elétrons. É fundamental que você conheça as quantidades de elétrons em cada nível. E você sabe que esses níveis são organizados, são subdivididos em seus subníveis, sendo os subníveis mais importantes S, P, D, F, contendo respectivamente 2, 6, 10 e 14 elétrons. Perceba, estudante de química, que essa imagem nesse momento resume, sintetiza tudo que vimos neste vídeo até agora. Nesse momento, então, iremos transformar essas informações no diagrama de Pauling. Então, observe. O nível K tem 2 elétrons. O nível K é o nível 1. No nível 1, nós temos subnível S com 2 elétrons. O nível L é o segundo nível.
Acontece que esse segundo nível, dentro dele tem subníveis S e P. Porque se o segundo nível, que é o nível L, se o segundo nível tem 8 elétrons, então são 2 em S, 6 em P. 2 mais 6, 8 elétrons. O terceiro nível tem 18 elétrons. Então o terceiro nível não tem somente S e P. O terceiro nível é representado por 3S2, 3P6, 3D10, porque 2 elétrons de S mais 6 de P e 10 elétrons de D, nós temos 18 elétrons. O subnível N tem 32 elétrons, então o quarto nível terá 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. Estudante, por que o quarto nível, o nível M, tem 4F14? Porque 14 elétrons mais 10 mais 6 mais 2 totalizam 32 elétrons. É por esse mesmo motivo que o nível O, que é o quinto nível, é constituído por 5S2, 5P6, 5D10 e 5F14. Estudante, o que estamos aprendendo aqui é a organização da eletrosfera em níveis, e esses níveis são organizados em subníveis. Por exemplo, o nível P, que é o sexto nível, ele tem 18 elétrons, então será representado no diagrama de Pauling por 6S2, 6P6, 6D10. O sétimo nível, com 8 elétrons, será simbolizado por 7S2, 7P6 e, logicamente, que o oitavo nível será simbolizado apenas por 8S2. Estudante, é fundamental, então, a partir desse momento de sua vida estudantil, no mundo, no universo do conhecimento químico, que você exercite a construção do diagrama de Pauling. Então, aqui nós temos essa imagem importantíssima. Este é o importante diagrama de Pauling, que será o fundamento para todos os capítulos que iremos estudar deste momento em diante. O diagrama de Pauling. Na verdade, antes de realizarmos o encerramento dessa importante videoaula, nós vamos reforçar neste final de vídeo a construção do diagrama de Pauling. Um S2 é o primeiro nível, 2S2, 2P6 o segundo nível, 3S2, 3P6, 3D10 o terceiro nível, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14 o quarto nível. Quinto nível, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. Nós temos o sexto nível, 6S2, 6P6, 6D10, porque são 18 elétrons apenas. Sétimo nível, 7S2, 7P6. E temos o diagrama de Pauling com o oitavo nível, 8S2. Fundamental, estudante, você exercitar, dominar plenamente a construção do diagrama de Pauling. Estimados alunos e alunas, estudantes de Química, chegamos então ao final de mais um vídeo, onde nesta videoaula aprendemos a construir, vimos a essência da origem do diagrama de Pauling. No próximo vídeo desta série, iremos estudar as aplicações do diagrama de Pauling na realização da configuração eletrônica. Configuração eletrônica é o tema do nosso próximo vídeo. Até lá, estudante de Química!